Funcionamento psicológico individual. A qualidade de seu funcionamento psicológico individual pode favorecer ou prejudicar o casamento. Flexíveis e felizes. Emília não é tão alegre, otimista e nem inerentemente tão feliz como João, mas é uma pessoa equilibrada por natureza, tem inteligência emocional suficiente para perceber a si mesma e o outro, e em geral usufrui da vida e não tem grandes problemas psicológicos. João é daquelas raras pessoas que nasceram com uma inabalável disposição para a felicidade e o bem-estar. Desde pequeno seu temperamento é otimista, vitalizado e exala a alegria de viver. Como a maioria das pessoas mais satisfeitas com a vida, Emília e João são menos rigorosos com pequenos deslizes. Se Emília misturou a papelada da gaveta, João não se importa em arrumar a bagunça. Ela também não faz caso de lavar a louça que ele sempre esquece suja. Não que seja submissa, apenas não se sente explorada. Resolve em minutos o assunto sem contabilizar quem trabalhou. Ambos veem as coisas em proporção, não enxergam tudo de modo trágico. Não consideram tudo um ataque pessoal e não contaminam as dificuldades com uma baixa autoestima. Não sobrecarregam o cônjuge tornando-o responsável por sua felicidade. Vivem e deixam viver. Não idealizam tanto, exigem menos. Enfatizam mais o lado positivo das coisas. Apesar de tolerantes, pessoas assim não ficam atoladas em relacionamentos neuróticos ou conflituosos. Percebendo que a relação não tem conserto, elas têm coragem de romper, sem medo da separação e do conflito. São menos dependentes e aguentam melhor a solidão, sem grudar no outro. São também mais flexíveis quanto ao leque de parceiros aceitáveis. Podem se interessar ou se apaixonar por muitos tipos. Usufruem do que a vida real tem a oferecer. Portanto, ser uma pessoa de bem com a vida o torna compatível com um maior número de parceiros. Mas a maioria das pessoas não é inerentemente tão feliz como João e tampouco tão equilibrada como Emília. Pessoas comuns são vulneráveis às adversidades, porosas a críticas, e enfatizam tanto o lado negativo como o positivo, e se o negativo for intenso, elas esquecem o positivo. Na adversidade podem se frustrar e se tornar pessimistas. Também tendem a ser mais dependentes e mais vulneráveis. Precisam saber o quanto são amadas. Por isso, ajustes nos outros fatores da equação, que serão explorados um a um neste livro, são tão importantes. E se você for como Ronaldo, o marido rabugento de Denise? E se pertencer ao grupo de pessoas constantemente pessimistas, desvitalizadas, coléricas, ansiosas ou dependentes? A verdade é que se você, ou seu parceiro, tiver sérios transtornos de personalidade ou alterações de humor, não será compatível com a maioria dos outros parceiros. Mas, em alguns casos, mesmo um parceiro com transtornos psicológicos pode valer a pena. Foi o que concluiu Denise. Marido difícil. Ronaldo é um parceiro pesado por causa de sua distimia, um quadro psicológico de constante mau humor, pessimismo, ataques de fúria alternados com depressão. Dificilmente encontrará alguém que tenha condições de conviver bem com ele. Não é apenas questão de encaixe de personalidades, mas também de desequilíbrio psicológico. Ronaldo é hipercrítico e muito agressivo, mas, apesar das brigas, ela se sente segura ao lado dele.
Tem a sensação de que alguém a orienta, ainda que essa orientação venha de modo belicoso. Ela também o acha interessante e atraente. Concluiu que valia a pena investir na relação, desde que aprendesse a lidar com a distimia dele e com as suas próprias vulnerabilidades. Para tanto, Denise precisou incrementar sua autonomia psíquica, sua capacidade de usufruir da vida e sua habilidade para lidar com divergências. Estar casado com alguém desequilibrado pode ser uma experiência terrível. É possível que, eventualmente, seu parceiro o agrida verbalmente, você seja objeto de constante e infundada suspeita, sofra punições e chantagens emocionais, ou ele o arraste para a depressão, o pânico ou a ansiedade em que habita. Enfim, você vive em um inferno doméstico. Nem sempre percebemos que nosso parceiro tem um sério problema psicológico. Às vezes atribuímos os conflitos a posturas egoístas ou a uma questão de caráter. Ou então nos culpamos, achamos que são nossas falhas que estão causando tantos conflitos, ou pensamos que é uma fase, um problema de comunicação. Nem mesmo psiquiatras e psicólogos treinados têm sempre certeza do que se passa. Mas nem todos os briguentos têm transtornos de personalidade como Ronaldo. Nem sofrem tanto como André e Juliana. Os briguentos Ricardo e Penélope, apesar das queixas, vivem bem, mesmo que as turras. Para eles as brigas intensas são um modelo familiar com o qual cresceram. Para eles brigar tem também um papel de estímulo antitédio. Vivem entre tapas e beijos. A verdade é que a maioria dos casais não é nem totalmente equilibrada, nem mentalmente perturbada, nem 100% complementar, mas tampouco os parceiros são totalmente incompatíveis. A maioria se complementa em alguns setores e se faz mal em outros. Por isso as outras dimensões da equação podem ser determinantes para sua satisfação matrimonial.